Olá, torcida tricolor! Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Mais um vídeo cheio de informações do tricolor. Para ficar por dentro de tudo, você já sabe, né? É só se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, seguir a gente também nas nossas redes sociais. Os links estão aqui abaixo na descrição do vídeo. E vamos lá conferir as informações de hoje. E o goleiro Thiago Couto renovou seu contrato com o São Paulo até dezembro de 2024. O atleta é reserva do Jandrei e tinha vínculo válido até esta quinta-feira. A renovação do goleiro de 23 anos ainda não é o suficiente para o São Paulo descartar a contratação de um novo atleta para a posição na próxima janela de transferências. A pouca experiência do reserva, que tem só 3 jogos no time profissional, preocupa a comissão técnica e também a diretoria. Ele atuou pela primeira vez contra o Botafogo SP no Paulista e depois contra o Jorge Wisterman e o Ayacucho pela Sul-Americana. Partidas em que o técnico Rogério Ceni escalou a maioria dos reservas. E segundo o jornalista Jorge Nicola, o presidente Júlio Casares esteve na Itália a convite de Abílio Diniz, que não deseja investir no São Paulo, mas a reaproximação gerou conversas. No momento, o Abílio tenta ajudar buscando parceiros que possam investir no São Paulo ou garantir patrocínios. Caso Abílio Diniz consiga novas receitas, o São Paulo vai ficar mais perto de buscar novos reforços. O tricolor deseja um goleiro, um zagueiro, um volante, um meia, um atacante de velocidade e um centroavante para ser reserva do Caleri. Nas últimas entrevistas, o Rogério Ceni vem deixando bem claro que o fato do elenco do São Paulo ser curto está o deixando muito preocupado. Então a diretoria começa a analisar algumas opções no mercado para a janela que se abre agora no dia 18 de julho. E a torcida do São Paulo quer fazer a sua parte e indicar diversos jogadores nas redes sociais para solucionar os problemas do time. E nos últimos dias, alguns torcedores indicaram a chegada de um atleta que foi campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2 oportunidades e trabalhou também com Renato Gaúcho. Trata-se do Thiago Santos, que atualmente está no Grêmio. E não seria difícil tirar o jogador do Sul, visto que ele não tem sido unanimidade entre os torcedores. Não existe nenhuma negociação até o momento. Foi apenas aí uma indicação de alguns torcedores do São Paulo nas redes sociais. Porém, a gente sabe que essas indicações de torcedores, muitas vezes, quando faz bastante barulho, acaba virando aí, né, uma opção e a diretoria acaba sondando o jogador. Então, quero saber a opinião de vocês. O que acham dessa indicação de alguns torcedores? Thiago Santos seria uma boa para o São Paulo? Enquanto negocia a renovação de contrato com o São Paulo, o Wellington continua como alvo no mercado da bola. Por indicação do técnico Jorge Jesus, o Fenerbahçe passou a ter o lateral esquerdo do tricolor no radar, porém ainda não formalizou uma proposta oficial. Ao mesmo tempo, o São Paulo decidiu que não venderá o jogador por um valor menor do que 70 milhões de reais. De acordo com informações, a ideia da direção do São Paulo passa por não aceitar uma proposta que não seja atrativa para o clube. O lateral, aliás, seria um dos jogadores do elenco que mais tem recebido sondagens recentemente. Os nomes dos clubes interessados ainda não foram revelados. Em 2021, São Paulo recusou uma proposta de 1,5 milhão de euros, um pouco mais aí de 9 milhões de reais pelo Wellington, de um clube da Dinamarca. Na época, o jogador ainda não havia se firmado no time titular e estava ganhando as suas primeiras oportunidades no time principal. E um ano depois, firmado como lateral, a expectativa é de ofertas maiores pelo jogador. O Wellington tem contrato com o São Paulo até 2024 e negocia aumentar por mais um ano. O lateral soma 22 jogos com a camisa do tricolor nessa temporada, com um gol marcado e 2 assistências distribuídas. Ele ganhou a posição do Reinaldo, um dos líderes do elenco e principais assistentes nas últimas temporadas. Porém,
Nas últimas partidas, o Rogério vem optando em deixar o Reinaldo na titularidade. E as boas atuações do Wellington foram o que chamaram a atenção então do técnico português Jorge Jesus, que comandou o Flamengo aqui no Brasil. E não podemos deixar de falar daquela arbitragem terrível que aconteceu na partida de ontem. E o Rogério falou sobre isso na entrevista coletiva, e um dos trechos dessa entrevista chamou bastante atenção do pessoal na internet. Porém, o Rogério foi cauteloso e evitou críticas mais profundas às polêmicas da arbitragem desta quinta-feira. O treinador reclamou da expulsão do Igor Vinícius e questionou o comportamento da arbitragem comandada por Christian Ferreira do Uruguai. Rogério disse o seguinte: "Não queremos falar de arbitragem, mas temos que repensar. Temos que ter mais força na Confederação Sul-Americana. Eu me recordo de uma época em que a gente tinha força, mas hoje não temos e sofremos muito." No fim, quando vai cumprimentar o árbitro, ele dá beijos nos jogadores deles. Claro, pode, é respeitoso, mas não sei. 3 expulsos nossos, abraços e beijos. Quando um de nós foi cumprimentá-lo, ele disse: "Você, eu não cumprimento." Foi muito estranho, disse o Rogério Ceni. Rogério foi perguntado sobre a atuação do árbitro e o treinador são paulino se limitou a reclamar da primeira expulsão. Além de Igor Vinícius, Rodrigo Nestor e Caleri também receberam cartões vermelhos nesta quinta e deixaram São Paulo com 8 atletas na reta final do duelo. A vitória permite ao São Paulo até ser derrotado por 1 gol de diferença no jogo de volta, na quinta que vem, às 21h30 no Morumbi, para avançar às quartas da competição. O feito fora de casa foi valorizado pelo treinador. A equipe do São Paulo treina no sábado no CT da Barra Funda e viaja no mesmo dia para Goiânia, palco do duelo de domingo, às 16 horas contra o Atlético Goianiense. No momento, o tricolor soma 19 pontos e ocupa a 8ª posição na Série A do Brasileirão. E é importante ressaltar que o presidente Júlio Casares disse que vai entrar com uma denúncia oficial contra a arbitragem do último jogo, então, na Sul-Americana. O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou os 3 empréstimos feitos pelo clube, que totalizam 25 milhões de reais. Em um comunicado enviado aos membros há uma semana, a diretoria do São Paulo afirmou que o dinheiro seria destinado para o fluxo de caixa da agremiação. Os 200 conselheiros que participaram da votação analisaram 3 empréstimos, um de 12,2 milhões de reais com o Banco Daicoval, feito em maio e com vencimento para o maio de 2025, e 2 com o Banco Rendimento, de 5 milhões de reais, feito em março e com vencimento para setembro deste ano, e um de 8 milhões feito em maio, com vencimento para maio de 2025. O São Paulo deu como garantia de pagamento ao Banco Rendimento os direitos creditórios referentes às contribuições associativas do clube. Em abril deste ano, o Conselho Deliberativo já havia aprovado um empréstimo de 20 milhões de reais feito pelo clube ao BTG Pactual, que tinha a mesma finalidade. Com esse dinheiro, São Paulo pretende quitar a dívida de direitos de imagens atrasados dos jogadores. Essa dívida vem lá da época da pandemia, desde a presidência do Leco. E temos atualizações sobre os lesionados do São Paulo. O volante Andrés Colorado, que se recupera de uma lesão muscular, realizou hoje o primeiro trabalho de fisioterapia com bola no gramado. Outro que esteve no campo sob a supervisão dos fisioterapeutas, mas ainda sem exercícios com bola, foi o atacante Alisson. Moreira, Thales Costa e Nicão seguem avançando no processo de transição com a preparação física. O trio hoje teve a companhia de Marcos Guilherme, que aprimora a forma física até a abertura da janela de transferências para poder reestrear com a camisa do São Paulo. E o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Essas foram as informações do São Paulo de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like aqui abaixo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. O link do nosso Instagram e do nosso outro canal estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Um beijo, fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!